Muito boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus trouxe a este mundo o poder celestial, os poderes dos céus, para libertar, para transformar, para abençoar vidas. Isso mesmo, Jesus veio para abençoar. Nós estamos numa série sobre o medo. O medo é o inimigo que está dentro do ser humano. Ele mora dentro da casa. E é triste porque quando alguém sofre, sente o medo constantemente ou permanentemente, ou até sofre assim surtos de medo, de pânico, a pessoa é prisioneira. Nós estamos contemplando na palavra de Deus que Jesus ele condena o medo. Então, qualquer pessoa que se aproxime de Jesus precisa se sentir segura nas mãos de Jesus, nos braços de Deus. E aí? Veja que é um paradoxo. O medo e a fé jamais vão se encontrar. São dois polos completamente opostos. Onde o medo estiver, a fé estará longe. Onde a fé estiver firme, o medo estará longe. O medo ele causa muitos prejuízos. Pode chegar até a destruição da própria vida. Então vamos lá. Hoje nós vamos contemplar, nós vamos ver como foi que o Senhor Deus trabalhou na vida de um profeta quando ele foi tomado pelo medo. Olha só, um profeta de Deus. Seríssimo, não? Mas antes vamos fazer a oração do agradecimento. E quero cumprimentar mais uma vez a vocês, queridos amigos, a todos que participam conosco do Graça sobre Graça, a palavra de Deus deste programa, que vai ao ar aqui do Rio, pela Metropolitana, AM 1090, e pelas redes sociais. Quero dizer a você que o Senhor Deus está contigo, porque Ele é onipresente, está em toda parte. Sentir ou não sentir, veja bem, não vai fazer a diferença da presença dEle. Ele está presente. Faz a diferença para quem busca, para quem realmente quer desfrutar da presença do poder de Deus. Então é necessário buscar de coração. Como é que tudo começa? Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Então vamos orar para então partilharmos da maravilhosa palavra do Senhor Deus. Ore comigo. Pai Celestial, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, porque Jesus nos abriu este acesso. O próprio Senhor Jesus ensinando os discípulos e nos ensinou. Então disse, quando orardes, dizei Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha, Senhor. Venha o teu reino a cada um que sofre, que padece, para que saia desse sofrimento, da angústia, da dor, da tristeza. E nós agradecemos porque o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio trazendo paz, trazendo o poder celestial. Então nós damos graças, Senhor, porque temos desfrutado dos teus cuidados. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é um Deus recompensador, o Senhor tem nos abençoado, sustentado, o Senhor tem nos guardado. Senhor, nós agradecemos. Graças damos por cada dia. Graças damos, Senhor, pelos teus cuidados dia e noite. Graças damos pela tua mão poderosa a nos guardar e sustentar. Graças damos porque o Senhor ouve as nossas orações. Sim, nosso Deus, soberano, acima de tudo, acima de todos, conhecedor dos corações, sabedor de todas as coisas. Oh, Pai, nosso Deus, agradecemos sim, por termos encontrado a Tua luz. Como Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E então o Senhor manifesta o reino. Como diz a oração, venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é muito melhor do que a nossa vontade. E muito maior para nós mesmos.
ter aquilo que nós queremos. O Senhor é Deus. Vem, Senhor. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Não deixa teus filhos caírem nas tentações, mas livra cada um do mal. Assim como o Senhor nos perdoa, nós temos de perdoar. E então, Senhor, nós agradecemos pela tua bênção, pelo dia a dia, Senhor. Nos teus cuidados, agradecemos. Pai, muito obrigada. De todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos ouvir uma história. Eu vou fazer um resumo, porque a leitura seria muito extensa. Houve um profeta de Deus chamado Elias, conhecido como o homem do fogo. Invocou fogo do céu e Deus enviou o fogo. É uma história muito interessante, muito forte. Mas envolve muitos fatores, muitas coisas. Bem, a princípio Elias foi enviado por Deus para dar os seus recados, para transmitir as suas palavras ao seu povo de Israel. E o primeiro a quem ele tinha de falar era o rei. E pasmem, o rei do povo de Israel, o povo de Deus, ele casa-se com uma mulher que odeia o povo de Deus. Olha que coisa séria, seríssima. Veja que coisa séria. Então, o Elias ficou assim muito indignado, mas indignado mesmo. E Elias orou a Deus e teve uma inspiração. Vou acabar com o reino desse rei, que odeia o povo de Deus, porque casou-se com Jezabel. Ela odiava o povo de Deus. E ele, apaixonado, fazia todas as suas vontades. Olha que coisa séria. Bem, então, o Elias, indignado, porque o rei chamava-se Acabe. Então ele se casou com Jezabel, que odiava o povo de Deus, vivia fazendo feitiço para todo mundo. E aí o que aconteceu? Ela servia a Baal e a uma outra divindade chamada Zerá. E aí o que aconteceu? O Elias orou a Deus e teve uma inspiração. Vou orar a Deus para que Deus suspenda as chuvas. E aí o reino dele vai acabar. O povo vai ficar revoltado com ele. Vai acabar tudo. E assim Elias fez. Elias foi até o Acabe. Ele não foi covarde. Ele não fez isso por trás nas costas, não. Não, ele fez na cara do rei. Quer ver? Primeiro ele orou. Teve a inspiração e foi lá. Olha o que ele disse para esse rei. Então Elias, o tisbita, você quer saber onde encontrar isso na Bíblia? Nas Escrituras Sagradas, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, logo no primeiro versículo. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, já está ali o Elias enfrentando o Acabe. Aí diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eita, que coisa forte, que desafio. Então Elias, com um poder sobrenatural, fez um decreto, veja, na cara do rei. Ele disse para o rei, o próprio rei: ah, você casou com uma mulher que odeia o povo de Deus? Ela quer acabar com todo o povo de Deus? Olha assim. Então ela chamava-se Jezabel. Então Elias foi até o rei, encarou o rei com o poder de Deus
Olha, o rei. E disse isso. Tão certo, olha só. Ele disse: vive o Senhor Deus de Israel. Que fé bonita, não? Vive o Senhor Deus de Israel. Perante cuja face estou. Ele andava diante de Deus. O Elias era um homem de oração. Era um homem que ouvia o que Deus dizia a ele. Jezabel queria, na verdade, era acabar com Israel. Ela queria introduzir Baal como Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Bem, o Elias então fez esse decreto e disse: olha, vive esse Deus, o meu Deus, perante cuja face eu estou, ou seja, eu ando com ele. Que nestes anos, nos próximos anos, não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Eita, a boca de Elias era agora a chave. Fechou os céus. Sabe o que aconteceu? Bom, Deus veio falar com ele, porque Elias agora, a princípio estava tudo bem. Os pastos ainda estavam verdes, os animais vivos e comendo tranquilamente, comercialização normal, tudo tranquilo, né? Porém, o tempo passou. Após alguns dias, o pasto secou, os animais começaram a morrer. Veio uma fome violenta. Acabou o reino de Acabe. Acabe ficou enfurecido e Jezabel muito mais. Bom, aí Deus começa a dirigir o Elias. E Deus começa a conduzi-lo. Você vai ver que Deus manda que ele vá para a beira de um riacho. É uma história fantástica. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está em frente ao Jordão. Olha, o próprio Deus escondendo o Elias da fúria de Jezabel de Acabe. Por quê? Porque esses anos têm de se passar. Acabe é um rei que acha que ele pode fazer o que ele quer, ou melhor, ele faz a vontade da mulher e ela acha que pode fazer o que quer com todo o povo de Israel. Deixa eu abrir um espaço aqui para te dizer: uma vida não tem preço. Às vezes as pessoas tratam, maltratam, distratam e não tem noção de que Deus vai pedir contas. Porque uma vida não tem preço. E aí? O Elias está sendo usado por Deus para corrigir esse rei. Ele não poderia casar com uma mulher que odiava o povo de Israel. Veja, uma mulher que queria Baal como Deus de todas as pessoas. Quem o Baal representava? O próprio diabo, causador de todas as desgraças. Então, o que fazer? Uma correção. Então, o Senhor Deus chama o Elias, vai até o Elias e diz: Elias, se esconde lá, fica pertinho lá do rio, deixa que eu vou cuidar de você. Aí diz: foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Agora vem uma coisa muito interessante, mais ainda. E os corvos, corvo não é urubu não, hein, gente? O pessoal, todo mundo pensa que é urubu que come carniça. É muito confundido. É confundido. Mas se observar a espécie, tem uma pequena diferença. Tem uma diferença. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Então tinha água do rio, tinha pão e tinha carne. Quer dizer, o Elias folgadinho, até churrasquinho ele tinha na beira do rio, meu Deus. Meu Deus! Mas ele estava cumprindo uma missão aqui na terra. Deus queria dar uma correção no rei Acabe. Então vamos ver o lado de Deus. Aí diz: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra, viu? E agora? Ué, o rio secou. Sabe o que Deus fez? Deus fez algo mais fantástico ainda. Mandou Elias para uma cidade e inspirou uma viúva a sustentá-lo. Olha,
Coisa séria, seríssima, uma mulher séria, seríssima, tá? E quando ele chega nessa cidade, ele vai e Deus inspira para mostrar quem é a mulher. E então ele vai e se dirige àquela mulher para começar uma conversa e pedir água. Porque ela estava separada, preparada por Deus para sustentar. Agora olha que coisa mais ainda, né? Coisas interessantes assim, a ouvidos humanos e a olhos naturais, absurdas. Coisas sobrenaturais. Elias então vai para essa cidade e diz, então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Coisa de Deus, gente, coisa seríssima. Sem maldade nenhuma. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, peço-te que me tragas uma vasilha com água, um pouco de água para que eu beba. Quando ela foi andando, ele chamou novamente e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão na tua mão. Voluntariedade, mãos estendidas. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Só tenho um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite, numa botija. Vês aqui, olha para mim. Eu apanhei 2 cavacos. Isso mesmo. 2 cavacos. Eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias disse, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro um bolo pequeno para mim. Me traga esse bolo cá fora. Viu? Ele não entrou na casa dela, não. Traga esse bolo cá fora. Depois tu farás para ti e para o teu filho. O que o Elias estava ensinando a ela? O que ele estava decretando na vida dela? Ele pediu. Ela tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela tem um filho. Não tem mais nada. Os vizinhos não têm nada. Os vizinhos não têm nada. Ela não tem mais nada. Ninguém tem nada. Não tem mercadinho com nada. Ninguém está comercializando nada. Seca total, fome total. Não tem nada. Nada, nada. Ela disse, eu tenho só isso. Ele disse, vai. Vai, faça. Faça como disseste. Mas primeiro, faça um bolo pequeno para mim. Elias representava Deus. Ele estava dizendo a ela, põe as primícias nas minhas mãos e veja o que eu vou fazer na tua casa. Então eu vou ler para você o resto da história. Então ele disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-mo cá fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Viu o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, está uma seca e uma crise violentíssima. Tira primeiro, ele disse, faz o bolo pequeno para mim. Elias representava Deus. Depois faz para ti e para o teu filho, primícias. Então ele disse, decretou, na tua casa não vai faltar o azeite e a farinha. Era o que ela tinha, um restinho. Assim foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Viu? Pronto. Para que essa história? Aí vem agora, voltando então, onde é que o medo entra nisso? Então vamos. Acontece isso tudo, o tempo passa, o reinado de Acabe está se acabando mesmo, está acabando. O povo, a multidão está revoltada. E agora? Bom, o Elias ainda vai fazer um desafio. O Elias vai dar uma chance para esse rei. Vai.
o Elias vai dar uma chance para aquele rei. Sabe o que Elias faz? O Elias chama esse rei a um desafio e diz: Acabe, vamos lá. Chama os teus profetas e vamos montar 2 altares. Um para o Deus de Israel, o Deus a quem eu sirvo, e o outro para Baal, o Deus a quem você e Jezabel estão servindo. O Deus que consumir o holocausto, que recebê-lo, o holocausto desaparecer, o Deus que derramar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Vai escutando. E assim Elias fez. Elias fez mais ainda. Ele fez coisas fantásticas. Como eu disse, era o homem do fogo, o homem de fé. Elias chamou os seus auxiliares todos e mandou levantar o altar. Isso sobre a terra, em campo aberto para todo mundo participar. Mas ele deu uma chance para os profetas da Jezabel. E disse: levantem vocês o altar de vocês, ponham aí o holocausto, o sacrifício, e invoquem o Baal. Se Baal descer, se Baal vier a receber o sacrifício, então ele é o Deus que todo mundo tem que acreditar. E assim foi. Aí o que aconteceu? Eles fizeram. Então Elias deu a chance de eles fazerem primeiro o holocausto deles a Baal. Só que o holocausto estava lá e não acontecia nada. Mas nada. Aí o Elias disse assim: chame por Baal. Chame para ele receber o holocausto dele. Chame. Ele vai receber o sacrifício. Gritem por ele. Elias chegou a ser debochado, muito engraçado. Elias teve uma hora que ele disse assim: vai ver que ele está dormindo. Falem mais alto, gritem, vai acordá-lo. Acordem Baal. E assim eles fizeram, olha só. Então foi assim. E eles ficavam realmente: Baal, responde. Eu vou ler um pedacinho aqui, quer ver? A gente entra no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Desde o amanhecer até o meio-dia. Olha só. O dia começa a amanhecer às 5 e pouco. Antes das 6 já está claro, né? Normalmente. Então, antes das 6. Até meio-dia eles ficaram: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Eles pulavam em cima do altar para chamar a atenção do Baal. Baal, escuta a gente, responde. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e disse: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa a fazer. Ou intente alguma viagem. Talvez ele está pensando na viagem, não está pensando em vocês. Elias era cômico, não, gente? Queridos amigos, está na Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 27 agora. É coisa séria, Deus não esconde, não. Aí, nada de resposta. Aí o Elias vai: gritem mais alto, ele deve estar dormindo. Se vocês gritarem mais alto, gritem mais alto que ele vai despertar. Está no versículo 27. E eles clamavam a grandes vozes, se retalhavam com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, e aí vai. Vou resumir a história. O Elias então diz assim: bom, já que o Deus de vocês, o Baal não respondeu até agora, então agora eu vou chamar o Deus de Israel. Venham todos para cá. Aí Elias mandou montar um altar. Sabe o que Elias fez? Abusado na fé que só ele. Ousado e atrevido na fé, mas homem cheio de fé. Confiança dele no Deus de Israel era fantástica. Aí diz assim: vamos lá. Tragam 12 pedras. Ponham umas sobre as outras. Ponham a pedra sobre elas e vamos montar o altar. Agora vamos lá. Agora vocês vão fazer o seguinte: encham 4 cântaros de água
façam uma valinha à volta, uma cova à volta do altar e joguem água. O que acontecia? Eles jogavam água e a terra embebia água. Eles jogavam água e a terra embebia água. Isso aconteceu 4 vezes. Olha só. Então, chegou o momento que Elias disse, agora sim, então venham todos para cá. Aí diz assim. Então Elias, né, com tudo preparado, a água corria ao redor do altar. Então a terra já não chupava mais a água já tinha bebido tanta água, a água estava na superfície. Como é que o fogo ia lamber aquela água? Olha o desafio dele. Eu estou no capítulo 18, primeiro livro de Reis, versículo 36. Estou resumindo. Elias então começou a oração dele. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde, Senhor, responde a este povo, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que tu fizeste tornar o seu coração. Mas aí vai. Aí olha só, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também a água que estava no rego. Até a água o fogo lambeu, o fogo do Deus de Israel. Apavorou todo mundo ali. O fogo desceu, consumiu o holocausto, a água se secou, e o holocausto do Baal está lá. O urubu está lá em cima. Olha só, que coisa séria. O que aconteceu? O Elias, então, resolveu acabar com a farra da Jezabel. Só que quando a Jezabel soube que o reino dela, o reino de Baal, que ela havia construído, tinha sido destruído pelo Elias, mas ela ficou muito enraivecida e furiosa. Só que o Elias não vigiou. Sabe por que ele não vigiou? Toda pessoa que recebe uma grande vitória, ela tem que glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, mas tem que alimentar sua fé dia a dia. Continuar alimentando. Não tem problema nenhum. Veja bem, é para viver de fé em fé, de vitória em vitória mesmo. Bênção sobre bênção. Mas com uma fé alimentada. A mesma fé que ele teve para invocar o fogo do céu, ele teria de ter no seu dia a dia. Só que ele teve uma vitória tão grande, tão grande, tão grande, que ele deu uma cochilada. Tem gente que é assim, quando tudo está bem na vida, curtição, viagem, passeio, aí ataca uma doença, corre para buscar Deus. Aí é que vai orar. Aí é que vai participar de um culto. É lamentável, mas tem pessoas que são assim. Não se alimentam regularmente da palavra de Deus, do poder de Deus. Não levam uma vida de oração diária. Olha aí a perseverança. Assim foi com Elias. Ele ficou tão empolgado com a vitória que ele teve. Foi algo assim tão grande, tão astronômico. E ele não percebeu que a fé dele estava esfriando, adormecendo. Sabe o que aconteceu? Jezabel não está sabendo de nada. Ela vira-se para o marido, o rei Acabe, e disse, ele acabou com Baal, com todo o meu reino, com os meus profetas. Já sei o que eu vou fazer. Olha, eu vou usar aqui, eu vou parafrasear, vou usar as nossas expressões aqui, conhecidas, o popular, ou populesco. Mas ela disse assim, se eu pegar o Elias, eu vou mandar procurar, como quem procura agulha no palheiro. Olha aqui, Acabe, você não é rei? Procura esse profeta, esse profetinha. Eu vou acabar com ele, eu vou arrancar a cabeça dele. Eu vou dar ele para os abutres. Eu vou fazer picado dele. Coisas dessa natureza, mas desse jeito. Coisas apavorantes. Só que se o Elias ficasse firme na fé, como Deus o havia guardado a princípio, continuaria guardando. Porque a palavra diz, o Senhor Deus diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Do Onipotente.
O único que tem todo o poder. Só que o Elias não vigiou a sua fé. Ele não vigiou a fé dele. Ele não vigiou a fé dele. A fé dele esfriou. Quando a fé esfria, é facílimo para o diabo jogar o medo. Setas de medo, surtos de pavor, né? Pensamentos apavorantes, uma notícia que faz tremer. Então assim, o Elias, ele adormeceu na fé, ele não vigiou. Aí a Jezabel chamou o marido e disse: quero o exército inteiro atrás de Elias. Já pensaram um exército atrás de Elias? Ao invés de Elias orar a Deus como ele sempre fez, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Quem diria que o homem do fogo estava fugindo de Jezabel, cheio de medo? Olha que coisa séria. Então veja, o Elias enfraqueceu. Ele não percebeu que ele enfraqueceu na fé. Ficou tão empolgado com aquela obra grande que foi feita, aquele fogo que desceu e tal. Então ele deu uma cochilada na fé, esfriou. Quando ele ouviu, eu vou até ler para você o que Jezabel falou. Diz assim, ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, eu vou pendurar a tua cabeça. Isso mesmo. Cortavam a cabeça. Era isso. O que vendo Elias, o que ouvindo Elias, então, ele vendo, se levantou. Quando ele contemplou esse cenário de ameaça, de violência, o que ele fez? Tratou de fugir. Por que ele não buscou a Deus? Porque ele não buscou a Deus. Deus dá o jeito, ele dá a saída. Ele dá a direção. Isso mesmo, ele guarda. Então, ele foge. Sabe para onde ele vai? Para o deserto. Isso mesmo, Elias foi para o deserto. Então Elias foi ao deserto, caminho de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro, um pequeno arbusto que ele encontra no deserto. Ficou lá debaixo, remoendo a vida, lamentando a vida. Quando a pessoa cai nesse estado de medo, a vida fica em trevas. Tudo fica ruim. Quando o medo toma conta, a pessoa perde completamente a alegria, o prazer de viver. Perde o ânimo. Não tem vontade de fazer planos, de nada. Não quer nem se mexer. Ele se deitou. Ficou debaixo daquele arbusto ali, lamentando a vida. E aí? Olha, ele estava tão fraco, que ele dormiu ali no deserto. Ou seja, já estou longe, estou no deserto, ninguém me acha. Se entregou e foi dormir. E aí? Bom, olha só. Vamos lá. Só que antes de pegar no sono, ele fica bravo até com Deus. Que isso? Eu vou ler para você. Então ele se senta embaixo do zimbro, pede a morte e disse: já basta, Senhor. Olha o que ele disse: já basta, Senhor. Toma minha vida, ou seja, me tira logo a vida. Não sou melhor que os meus pais. E deitou e dormiu. Então, agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eita. Um anjo chegou na cabeça ali do lado dele. Chegou um anjo. Olha, Deus precisou mandar um anjo para despertar o homem do fogo. O anjo desceu do céu, enviado por Deus. Deus chamou um anjo e disse: anjo, certamente disse o nome do anjo. A palavra diz que o Senhor Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Veja. Olha, depois desta série, virá a série do Salmo da Proteção. Da sombra do Altíssimo. Dos cuidados de Deus. Então Elias está nesse estado. Deus olhou, era um deserto, não tinha ninguém para ajudar o Elias. Ninguém. Porque quando a pessoa está desanimada, está fraca, mas chega um animado, chega do lado e diz: ei, acorda, para com isso.
Você já fez tanta coisa bonita na vida. Você já fez tanta coisa boa. Por que está se entregando agora? Você já venceu situações aí gravíssimas. Por que não vai vencer essa? Não é isso? Então, mas não tinha ninguém. Deus não tinha ninguém ali por perto. Ele fugiu, mas fugiu. Ficou sozinho lá no deserto. E debaixo daquela árvorezinha, daquele arbusto desanimado, chateado. Pega no sono, quer morrer. Você vê o que o medo faz? Isso mesmo. O medo pode chamar a vontade da morte. O desejo de perder a vida, de acabar com a vida. Você está vendo? Olha o perigo. Olha o perigo. Por isso o medo é um inimigo. Ele é um inimigo que está dentro da casa. Aí Deus manda o anjo. Mas o anjo foi preparado. Olha que coisa séria, que coisa tremenda. Então ele dormiu. E aí eis que chegou um anjo e lhe disse: levanta-te e come. Ué, mas o anjo levou comida para ele? Você sabe qual é a comida que nós temos de comer quando o espírito está enfraquecido, o coração está abalado? É a palavra de Deus. Você sabe qual é o alimento que te mantém de pé, aceso, firme, e te mantém, e a tua fé te mantém nos cuidados de Deus? É quando você literalmente se alimenta da palavra de Deus. Você já pensou você ouvir Deus dizer assim para você: não temas, crê somente? Já pensou? Você ouvir, mas Deus fala. O negócio é abrir o coração e ouvir a palavra de Deus, para viver por fé, a fé na palavra. O Espírito de Deus está aí. Então o anjo disse: Elias, levanta, vamos comer? Vamos embora, Elias. Vamos embora, levanta e come. Mas o anjo levou comida? Sim, o anjo levou comida. Porque a coisa com Elias era física. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão sobre as brasas. Meu Deus, que isso? O anjo fez uma fogueira. Olha só, um micro-ondas, um forninho. Ali, a lenha. O anjo colocou um pão, já desceu com um pão e pôs em cima das brasas. Assou um pão quentinho para Elias. Esse pão representa Jesus. Em certo momento, no Evangelho segundo São João, lá no capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Nós não vamos poder terminar, nós não vamos encerrar o caso de Elias hoje, que a hora está adiantada. Nós estamos aqui há quase uma hora, não é? Na verdade, há 47 minutos do nosso programa. E nós temos a oração a fazer. Mas vamos continuar amanhã. Então, esse pão que o anjo trouxe, ele representava Jesus, o alimento da vida. Ou seja, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você ora, você espiritualmente fica forte. Você tem vontade de viver, você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de lutar. É maravilhoso. Mas quando Deus não está presente, então as trevas dominam. Esse é o problema. Queridos, não existe neutralidade no campo espiritual. Você vê que acende uma lâmpada, as trevas se dissipam. Então o mundo espiritual se resume nisso: luz ou trevas. Então o anjo levou pão para Elias e foi insistir com ele. Quando Jesus, falando sobre si, ele falou no Evangelho segundo São João, ele fala mais de uma vez sobre o pão da vida. Eu quero compartilhar essa parte com você. Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 48, começa: eu sou o pão da vida. Depois ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Ou seja, não vai ter morte espiritual, não vai se perder, não vai cair em trevas, vai estar alimentado.
É por isso que nós celebramos a Santa Ceia, as santas ceias do Senhor nas igrejas, com o pão. O pão é o pão de trigo. Porém, o instituto divino da Santa Ceia é a presença de Jesus. Então, quando uma pessoa apresenta aquele pão a Deus, ela está literalmente assumindo Jesus, a palavra de Deus, que se fez carne, se fez um homem, o Filho de Deus, entregou a vida por mim. Então, eu comendo este pão, eu estou me alimentando do pão da vida. A palavra de Deus é Jesus. Queridos, a palavra de Deus é o remédio para qualquer problema. Fraqueza espiritual é terrível. As trevas se aproveitam das fraquezas espirituais. Quando uma pessoa sofre de medo, não precisa nem o medo, basta a ansiedade. Ela já perde a qualidade de vida. E se isso cresce, o medo então começa a tomar conta. E a pessoa cai em trevas. Ela perde a direção. Perde o norte, perde o rumo. Quantas pessoas apavoradas acabam se fechando dentro do quarto. Quanta gente se tranca dentro de casa. Quanta gente se fecha em si mesma. São muitos os medos. Há uns anos atrás, em 2012, propriamente, nós fizemos uma pesquisa e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez uma publicação e disse que a ansiedade, o medo e o pânico seriam as doenças deste século. E disse que atingiria metade da população. Coisa séria. Isso mesmo. A OMS fez a publicação. Então, muitos meios de comunicação publicaram essa pesquisa. A pesquisa foi feita, né, nas mais diversas classes de pessoas. Então, muitas pessoas, gente que tinha tudo, tinha pavor. Gente que não tinha nada, tinha pavor. Então, veja, o diabo ele consegue atingir as pessoas através, né, de vários sentimentos. Quando Jesus não está no coração. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e acredita, alimenta a sua fé, então esse vazio não existe, não há esse espaço para as trevas. O medo não consegue ocupar. Amanhã voltaremos com a história do Elias, mas nós vamos orar agora, chegou o momento da oração. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Momento da oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai Celestial, nós estamos unidos numa só fé. Eu aqui no estúdio, juntamente, Senhor Deus, com todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, gente, Senhor Deus, de todos os lugares deste planeta, em tantos países, nós estamos agora unidos neste programa, em oração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua visitação para cada um. Senhor, opera com o teu poder. Seja o teu poder, teu Santo Espírito derramado, Senhor, sobre cada um. Se há ansiedade, Senhor, vai com tua mão de poder. Dá o alívio a esse coração. Dá, Senhor. Senhor, nosso Deus, pedimos agora. Pai, se o medo tomou conta, derrama poder, porque as forças das trevas vão se afastar. A tua luz chegou, a lâmpada se acendeu, o coração recebeu. Pai, opera no teu povo. O Senhor dá forças ao cansado e renova as forças àquele que não tem nenhum vigor. Isso está escrito. O Senhor levanta os filhos, Pai, pela mão poderosa,
assim como a águia carrega os seus filhotes. Opera agora, Senhor. Toma teus filhos, teu povo, pelas tuas mãos de poder. Dá o alívio, Senhor. Dá o alívio, Senhor. Ah, Senhor, em Ti há refúgio. Em Ti, Senhor, há paz. Em Ti há o refrigério. Tu és a sombra poderosa, refrescante, Senhor, no dia escaldante de calor. Mas o Senhor é, Pai, o aconchego. O Senhor é a segurança daquele, meu Pai, que se refugia em Ti, onde o mal não pode atingir. Como Tu dizes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, olha para o Teu povo. Toma Teus filhos pelas Tuas mãos. Guarde a vida de cada um. Enche esse coração, Senhor, que recebeu a Tua palavra. Envolve essa vida com Teu Santo Espírito. Os nossos amigos, amigas. Senhor, todas as noites nós partilhamos da Tua maravilhosa palavra. E compartilhamos com muitas outras pessoas. Então vem agora, Senhor. Vem agora e envolve o Teu povo. Senhor, põe Teus anjos dentro dessa casa, nesse lugar onde estão os amigos. Pai, olha para o Teu povo. Abençoe a vida de cada um. O Senhor traz as provisões. O Senhor derrama a bênção. Oh, Pai querido, olha para o Teu povo. Senhor, nosso Deus, agradecemos. Porque o Senhor nos mostrou, está nos mostrando coisas muito gloriosas. Senhor, não havia ninguém para socorrer o Elias. O Senhor mandou um anjo. Quantas vezes o Senhor mesmo visita alguém, fazendo lembrar de uma palavra e dizendo: ei, não temas, eu sou contigo. Pai, é tão bom. Tua palavra chega e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Saber que o Senhor está presente, por mais que pareça que as trevas estão dominando, o Senhor está presente, porque o Senhor está em toda parte. Abençoa Teu povo. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração. Pai, obrigada. Como Jesus disse, Jesus jamais desampararia aqueles que nele crescem. São as Tuas palavras, palavras que o Senhor Jesus trouxe. E disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela Tua bênção, pelos Teus cuidados, pela Tua proteção, pela imensidão do Teu amor, porque o Senhor enviou Jesus ao Calvário e Ele derramou o sangue como preço das nossas vidas. Como poderíamos então deixar o medo entrar no coração? Se nós estamos em Tuas mãos, se estamos em Tua presença. Pai, enquanto Elias alimentou a fé, ele dizia: eu estou perante a face do Deus de Israel. Quando o medo tomou conta, Senhor, ele fugiu para o deserto, desejou a morte. Mas aquele que Te encontra, Senhor, ele tem prazer em viver. Por isso, Jesus, abençoa Teu povo. Seja cada um abençoado. Receba a Tua bênção. Você recebeu a palavra, Jesus está aí com você. Receba o fortalecimento do seu coração. Tire os olhos das circunstâncias adversas. Creia na palavra de Deus. O Senhor Deus é contigo. Ele está aí e a palavra dele é viva e eficaz. Queridos, chegamos ao final. Então vamos dar graças e dizer: Pai, muito obrigado. Graças Te damos. Bem, amanhã estaremos de volta. E olha, vamos continuar com a história de Elias, porque é fantástica. Você viu os prejuízos que o medo causou na vida de Elias? Então amanhã nós vamos continuar. Deixo com você o meu abraço, né? Uma excelente noite de paz, muita paz, um sono tranquilo. É o que Jesus dá. Muita paz no teu coração. E até amanhã, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.